E aí, galera, beleza? Seguinte, prestem atenção nesse estudo. Isso que eu vou explicar para vocês, queria saber há 19 anos atrás. Seria bem mais fácil para mim se eu soubesse isso há 19 anos atrás. Beleza? Seguinte, o que está acontecendo dentro da estrutura do mensal? Qual que é o comportamento do preço dentro da estrutura? O que é limite da estabilidade? O preço ele tem um limite. E por que ele volta para a estabilidade? Qual que é a força relativa do preço? O que é uma construção para cima e uma construção para baixo? E por fim, o que é consolidação? Vamos lá? Seguinte, gente. Aqui em 2022, o preço perdeu a 9. A força relativa é para baixo. Quando o preço está abaixo da 9, a força relativa é para baixo. Beleza? Em janeiro de 2023, a gente ganhou a 9. Pela primeira vez nessa descida. O que aconteceu aqui? A força relativa mudou. Mudou para cima. Entenderam? Então, em janeiro de 2023, a gente ganhou a força relativa para cima. Ele tentou trabalhar, se construir para cima, só que ele se consolidou aqui. Houve uma consolidação do preço. O que é consolidação? Consolidação nada mais é do que uma indecisão entre compradores e vendedores. Beleza? É uma indecisão entre eles. É uma briga. Foram 8 meses de consolidação. O que mais que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar que o preço ele ganhou a força relativa dentro da consolidação. Não é? E ele furou essa consolidação aqui. Beleza? Beleza. Quem mais que me ajudou a entender que a construção seria para cima? A primeira média da proporção áurea é a 13. Quando a 9 ganha pela primeira vez a 13, que foi aqui, né? A construção se confirma para cima. Aqui ela não confirmou a venda para baixo. Aqui ela confirma o primeiro leque de compra para cima. Quando a gente ganha a 13, enquanto a 9 não cruzá-la para baixo, o preço vai continuar para cima. Por quê? Porque houve uma construção efetiva dentro da proporção áurea. Beleza? Enquanto a 9 não cruzar a 13, o preço é para cima. Vamos lá. Aqui. Ele saiu dessa consolidação e foi embora. Ele beijou 73 mil pontos aqui. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que o preço passou o limite da estabilidade dele. Não tem como o preço se construir sozinho para cima sem a 9. Quando ele beijou esses 73 mil, a 9 estava aqui embaixo. O que aconteceu? O preço se consolidou para aguardar a 9. Ele foi sem a 9 e ele voltou aqui na 9. E ele entrou de novo dentro de uma consolidação. Por que é seguro a gente acreditar na continuidade da compra?
Porque enquanto a 9 não cruzar 13 para baixo, é para cima. Olha a distância de 9 e 13, tá vendo? Ele então entrou nessa consolidação aqui e ele conseguiu sair dessa consolidação aqui. Foram quase 10 meses de consolidação em 2024. E a gente conseguiu furar essa consolidação dessa indecisão entre compradores e vendedores. Beleza? Agora vamos chegar nesse topo. O que está acontecendo aqui? A gente foi de novo sem a 9 ficou aqui embaixo. Ele passou o limite da estabilidade e ele voltou para a estabilidade. Tá vendo? Então ele foi sem a 9 e ele voltou na 9. Ele precisa da 9 para se reconstruir ou não. Entenderam? Ele deixou mais um fundo aqui. Reparem que a 13 está longe. Lembra que eu expliquei lá embaixo? Enquanto a 9 e a 13 estiverem longe, dentro da estrutura, isso dá segurança de acreditar na continuidade do movimento. Entenderam? Aí, o que aconteceu? Ele fez esse novo fundo em 1º de abril, importantíssimo, e ele tentou de novo buscar um novo topo. A gente perdeu em novembro, foi aquela chinelada que deram no Bitcoin. E nessa chinelada, a 9 já começou a virar o bico para baixo. Olha aqui o primeiro leque de venda do Bitcoin para baixo. Entenderam? Só que tem um porém, gente. Tem um porém. Se para cima o preço passa o limite da estabilidade, volta para a estabilidade, o que está acontecendo aqui? O preço, ele foi sem a 9, uma coisa é o preço ir, e outra coisa é o preço se construir para baixo com quem, gente? Com a 9. Então, o que está acontecendo aqui nessa refutada do preço? O preço ele está tentando buscar a 9, gente. Igual quando ele sobe e volta para 9. Ou seja, o preço ele passou o limite da estabilidade dele. Ele veio até aqui embaixo. Ele quase que beijou essa posição comprada. Entenderam? Quase beijou. Houve uma refutada e ele já está tentando buscar quem, gente? As 9 de cima. 9 do diário, 9 do semanal e 9 do mensal. Entenderam? Então, pode acontecer de ele continuar para baixo. O preço ele pode fazer o que ele quiser. Só que uma coisa é o preço ir. E outra coisa bem diferente é o preço se construir para baixo com a 9. O que me dá segurança aqui em acreditar que ele pode buscar a 9, ou pelo menos tentar? É a segunda média da proporção áurea. Ó. Concordem comigo que a 9 precisa cruzar 34 para se construir para baixo? A 9 onde está? A 34 onde está? Está muito longe. Ou seja, o preço realmente passou o limite da estabilidade. Se a 9 do mensal conseguir ganhar a 34, é o segundo leque de construção para baixo. Se isso acontecer, aí sim ele vai confirmar uma construção efetiva para baixo. Entenderam? Vamos dar uma olhada nos 60 minutos. Ó, 60 minutos. O que eu expliquei no último estudo?
perdemos aquela posição do estudo, 66.745. Conversamos aqui no último estudo. Ele refutou já uma região da consolidação de 2024 e ele se construiu na 13. Quando ele se constrói na 13, vai lá na 34. Ele veio. Ele se construiu na 34. O que ele está tentando fazer, Kodama? Ah, e outra coisa. O que era um suporte perdido, posição comprada importantíssimo, que a 9 perdeu, o que ele teria que ganhar hoje? Agora, os 66.745. O que era um forte suporte virou resistência. E quem ganhou? O preço ou a 9? Gente, é sempre a 9 que ganha. Não é o preço que ganha. O preço ele pode ir para onde ele quiser. Só que quando a 9 dos 60 ganha um suporte perdido, que aqui virou resistência, ele ganha mais força para cima. Então, vamos dizer que ele saiu do primeiro andar e ele está trabalhando já no segundo andar. Entenderam? Vamos dar uma olhada agora. Vamos dar uma olhada. Agora a gente tem que ficar de olho nisso. Tá vendo que a gente se construiu na 34? Qual que é a próxima média? 72. Ganhamos também a 72. Por isso que ele está tentando se construir. Isso aqui que eu estou falando é construção. Esqueça a força relativa. Ele está tentando se construir na 144. Reparem que aqui ele tentou ganhar 72. Ele foi sem a 9 e ele voltou na 9. Abriu em gap de baixa, não perdeu a 34 e ganhou a 72 de vez aqui. Aqui não houve o cruzamento. E ele desceu. Ele abriu, não desceu, ele abriu em gap de baixa, né? E ainda está tentando se construir para cima. Se a 9 conseguir ganhar a 144, o Bitcoin vai tentar brigar naquele fundo de abril de 2025. Entenderam? Vamos ver onde está a 9 do diário. Ó, a 9 do diário já está bem pertinho. Se a 9 do 60 conseguir ganhar a 9 do diário a 305, ele vai ganhar bastante força para cima. Entenderam? Por quê? Porque a 9 do diário é uma 9 grande. Se a 9 do 60 ganhar a 9 do diário, vai ganhar a primeira força relativa para cima. Beleza? Vai ser bem legal essa luta, hein? Vamos ver. As construções estão formadas aqui. 34 como um forte suporte. Ganhou a 72. Agora vamos ficar de olho de hoje para amanhã o que vai acontecer nessa região. Os 66.745, marquem aí, gente. É um forte suporte. A gente não pode mais perder. Beleza? E vamos ficar de olho agora se haverá a construção para cima de hoje até amanhã. Beleza? Valeu, galerinha.